Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla e ESPN Brasil, que nós vamos reagir junto aqui, galera. Deixa aí nos comentários o seu feedback, vamos aqui para mais um Corte na Ação. E aqui no Sport Center, o Donk e o Marra, todos nós aqui, iremos analisar exatamente a parte de cima e a parte de baixo da tabela também. Pedro Henrique Torres está de volta conosco. Tem aquela história toda do tabu, não é? 100% de aproveitamento do Rogério Ceni. Nenhuma vitória. Mas o Felipe Luiz, do outro lado, também não tem uma boa recordação de uma estreia contra o Bahia, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Pois é, um beijo para a Mari também novamente, abraço para todos. Pois é, o Rogério tem aquele 100% de aproveitamento negativo, né, contra o Flamengo. 13 jogos como técnico e 13 derrotas, as últimas duas na Copa do Brasil, contra o Flamengo ainda do Tite, né, acabou eliminado na fase anterior, às quartas de final. Então as lembranças não são boas para o Rogério Ceni como treinador. Adversário do Flamengo, como treinador do Flamengo, são boas sim, inclusive comandou o próprio Felipe Luiz, né, no título brasileiro de 2020, Supercopa 2021, Campeonato Carioca de 2021 também. Então tem boas recordações como brasileiro na Fonte Nova contra o Bahia, e naquela ocasião do Flamengo de Jorge Jesus. O Flamengo estava muito estourado até fisicamente, porque tinha enfrentado o Emelec 3 dias antes, naquela virada que conseguiu no Maracanã para avançar às quartas de final da Libertadores. Então o Flamengo foi muito estourado para lá, fez a estreia do Felipe Luiz, que não tinha ainda as condições físicas ideais na época, mas o Jorge Jesus quis que o Felipe Luiz estreasse. O resultado foi 3-0 para o Bahia. Aí depois o Flamengo até arrancou no Campeonato Brasileiro, só foi perder lá no finalzinho, na última rodada, para o Santos, na Vila Belmiro. Então, de fato, não são boas lembranças assim do Felipe Luiz dessa estreia exatamente, mas ele faz o treinamento agora, comanda agora, nessa sexta-feira, como eu já disse, chuvosa no Rio de Janeiro, e aí prepara a equipe. Ele já disse que não é de poupar muito, tem uma característica meio Mr. Jorge Jesus, e aí o Flamengo quer recuperar o terreno perdido, aí tem um jogo a menos, recuperar o tempo perdido em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Então vamos ver o que o Felipe Luiz deve aprontar para cima do Rogério Ceni, mas ele tem de fato aí um terreno perdido para tentar recuperar. E só para fechar rapidamente, Bruno, Mari, o Corinthians ainda não pagou a multa de 500 mil relativa à escalação do Hugo Souza no confronto da Copa do Brasil da última quarta-feira. Apurando aqui do lado do Flamengo, o prazo era ontem, mas não foi pago esse valor de 500 mil, então o Flamengo está no aguardo aí. E aí, diante disso, como o prazo era ontem, esse valor aumenta um pouquinho. Estou tentando descobrir qual que vai ser o novo valor agora que aumentaria essa multa de 500 mil do Hugo. Vixe, não pingou, juros. Hein? Não pingou. Só tá pingando lá no Pedro, mas na conta nada, Mariana. Se mantiver o famoso pique da remada, né, Bruno? Então aí o Flamengo conseguiria diminuir para 6 pontos e ainda tem rodadas a disputar aí, 30 pontos para o fim do campeonato. Daria para, enfim, tentar correr atrás, até como o Rogério Ceni chegou em 2020, o Flamengo conseguiu correr atrás. Então o Felipe Luiz tem na memória essas arrancadas aí. Quando ele chegou também, o Flamengo estava 6 pontos atrás do Palmeiras, 8 pontos aí quando o Jorge Jesus chegou, com o Felipe Luiz, etc, caiu para 6 e aí o Flamengo arrancou. Faltavam mais rodadas de fato, mas o Flamengo tem esse pensamento de ainda arrancar, buscar, por que não, o Campeonato Brasileiro. É difícil, mas não tem mais aquele clima modorrento, meio todo mundo prestando atenção. E olha, aqui com o Tite já na reta final da sua passagem. Então, depende muito dos resultados agora. Tem esse confronto importantíssimo com o Bahia amanhã. Então, é um grande candidato. O Bahia não vai ter o Everton Ribeiro, como o Rogério Ceni mesmo falou. Tem essa questão aí. Eu até disse 13 jogos e 13 derrotas. Até atualizaram aí, né? Acho que eu esqueci o último. 14 jogos, 14 derrotas do Rogério Ceni. Flamengo contando com isso. O Felipe Luiz falou, não tiro muito o pé não, então é pé embaixo, começa a colocar os jogadores, até porque tem data FIFA, vai dar para descansar pelo menos os que não vão para as seleções. O próximo jogo, dia 17, Fla-Flu, então o Flamengo sonhando sim com o brasileiro. Mari, Bruno. Acabei de checar, viu, Pedro? Obrigado. O percentual, segundo Opta, de 1,5%.
E você pensa, é muito, é pouco? Claro que é pouco. Mas só vale lembrar que nessa mesma rodada, no ano passado, o Palmeiras tinha 0,6% de chance. Isso é construído, né? Isso vai mudando, claro, a cada rodada. Hoje, para mim, que assim, é obrigatório estar no pensamento, é que quem está em cima tem derrapado muito pouco. O Botafogo tem 5 derrotas. O Fortaleza também tem 5 derrotas. O Palmeiras tem 6, eu acho. Isso é... Esses times erram muito pouco, né? É claro, eles não precisam perder, eles podem empatar, que aí o Flamengo vai... Mas hoje eles são mais sólidos do que os que foram recentemente. E esse jogo a menos que o Flamengo tem, como o Pedro destacou, vale sempre lembrar que é contra o Internacional no Sul. E hoje o Inter é um dos times mais fortes do campeonato. Mas porque quando você pensa assim na possibilidade, nós não estamos falando de loucura. Não. Porque é isso, são 9 pontos. O jogo a menos, que não é garantia de nada, mas que você pode ganhar ou você pode perder. Mas em 9 rodadas é muito jogo. Você ganhando, imaginando pelo lado positivo, você ganha, você tá a 6. Aí é que ele não tem confronto direto, né, que você tinha falado. Mas esse é um ponto. Ele tem um confronto contra o Fortaleza. O Flamengo ainda tem. Tá. Mas os outros vão se enfrentar. Então, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, um vai tirar do outro. Né? E se ainda tem empate, que acabam tirando mais ainda. E o Flamengo a gente coloca muito, lógico, nada de empolgação por conta do trabalho, porque você está falando de um jogo. Eu acho que é muito na projeção do que pode ser. Por isso que eu entendo quando o Marra fala de... Hoje, você talvez não coloque o candidato, mas você está colocando uma projeção, uma melhora que esse time pode demonstrar, dentro do que ele demonstrou em um jogo, que ainda é um recorte pequeno, e de repente no recorte da sequência da temporada. Um dos adversários, que é o Botafogo, também tem um compromisso pesado em Libertadores. Isso. O que dificulta para mim muito é você pensar que você tem que tirar de 3 a diferença, por mais ter os confrontos diretos, e a questão do Palmeiras. É um time muito, muito sólido e é o atual bicampeão. O problema do Flamengo não é bola, nem elenco. O problema do Flamengo é o que ele não fez até agora. Sim. Potencial, é óbvio que ele tem. E vou falar, já é candidato o ano que vem. Porque potencial ele tem, elenco, qualidade. Sim. A questão é o que foi feito até agora. Para o ano que vem, se você quiser anotar, o Flamengo já é candidato. Quando a gente fizer não a promessa, a projeção do ano que vem... Como que era aquele negócio que a gente faz no site? O cotação. Cotação. E aí sempre tem, poxa, mas todo ano vocês colocam o Flamengo entre os favoritos? Pois sim. E já aviso que ano que vem vamos colocar de novo e em 2026 provavelmente também. A questão é, promessa, nos últimos anos, a gente tem colocado Flamengo e Palmeiras. Agora, não é erro algum se você resolver de uma hora para outra. Plus, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Porque o Botafogo tem se candidatado com muita força a entrar nessa turma. Mas que a conversa no vestiário do Felipe Luiz dá para chegar. Sim, claro. Dá para chegar, né? Ainda mais com uma equipe, um clube que desenvolveu uma cultura vencedora. E com esse cara. Então isso não dá pra desvencilhar. A rodada promete então, hein? Hoje, sequência amanhã. Promete ou... Não, eu acho que promete. Agora sim, microfonado. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente à sua cadeira, Lucas Pedrosa. Obrigado. Boa tarde pra você. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Ô, Vene Luí, vem cá. Por onde que a gente vai começar? Cheio de fofoca, né? Aí depois você não gosta que o povo te chame... Você até gosta, né? De Vene Dias. Entendeu? É o nosso papel. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar com esse assunto que tá aí? Que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para jogar contra o Flamengo, aquela multinha clássica do Brasil, R$500 mil na conta, isso já havia acontecido e o Flamengo pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Benito. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí, muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta
retornando e valorizado, porque o Hugo Souza, nesse momento, está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra mais os 500 mil reais. Nada mais é do que... Mas, esses 500 mil reais seria com juros. Entende? Sim. Aí teria cobrança de juros e mora. Mas é igual quando você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. E aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez, Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, aí tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo, entendeu? E o Corinthians mas eu não acho que o Flamengo tá perdendo nesse caso. Não, perdendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no bolo. Devo, não nego. Pago quando puder. Mas isso não é novidade lá no Timão, né? Isso não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de 3 milhões de reais dentro do futebol brasileiro, devendo quase 2 bilhões de reais. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo, eu já falei aqui diversas vezes. Não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar, e ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado e que perdeu um jogador para o Corinthians. Então assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e, teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento do brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma, vou tentar aqui, fechei contigo. Compro o teu jogador e não pago o seu jogador, tiro o seu jogador, tiro sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso não. Isso pra mim tem um aí. Doping financeiro. Financeiro. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas nesse caso em relação ao Hugo Souza, o Flamengo está muito tranquilo. Inclusive, para quem não sabe, o valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado com o jogo. O Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular. Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que na ausência do Alexandro, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandro aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo Brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta pela Copa do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Bahia e pega o Fluminense. São rivais fortes e esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians, que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente o Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou, ele está lendo aquela apostila da... Notícia quentinha do dia aí, galera. Rafinha de volta ao Mengão, é aprovado por Felipe Luiz e bastidores são revelados. Portade saiu aqui pelo Bola VIP, novo treinador flamenguista, já vem colocando o elenco do jeito que deseja
e ainda pensa em novas caras fora do campo. A estreia de Felipe Luiz deixou a torcida rubro-negra bem animada. Foi uma ótima exibição, apesar do placar mínimo por 1-0. O ídolo rubro-negro colocou o Gabigol logo de cara e o novo camisa 99 teve um bom desempenho. Mais novidade: quando o Tite foi demitido, a assessoria de imprensa aí do Flamengo disse que o ex-lateral comandaria aí o clube de forma interina, mas Gabigol, mais Felipe Luiz, né, agora é técnico aí, de técnico mesmo, oficial do Mengão, não de forma interina. Ídolo pode voltar, trata-se aí de Rafinha, que tem boa chance de se aposentar em dezembro com a camisa do São Paulo. Felipe quer trabalhar com ele e Rafinha também deseja, mesmo que se aposente, continuar vivendo aí do futebol. O lateral direito já foi procurado aí pela comissão técnica de Jorge Jesus. Então, a volta aí de novo medalhão para o Flamengo 2025. O Rafinha estaria disposto aí a assumir a comissão técnica junto com o Felipe Luiz. Rapaz, dois caras que entendem muito aí do futebol, marcaram história no Flamengo, ganhando títulos importantes, estaria aí brilhando, criando um caminho aí para atuar e comandar aí o departamento técnico, né, do Flamengo. Então, Rafinha chegaria aí para auxiliar técnico de Felipe Luiz. E, cara, eu acho que daria muito certo ser dois caras que entendem muito de futebol. A gente vê pelas entrevistas de Rafinha, é um cara também que quer trabalhar aí fora como técnico, como preparador. Ele já deixou claro isso várias vezes, que ele tem essa intenção e que ele estuda para isso. Seria um grande reforço aí para o Mengão na temporada 2025 com a aposentadoria e ele vindo aí para ajudar aí Felipe Luiz.